recomeçando. Quanto à segunda parte, ou segundo lume do espelho de São Bernardo, quer o santo que nele se vejam as palavras. Nem faça dúvida parecer que as palavras só pertencem ao sentido de ouvir e não ao de ver, porque lá disse Moisés, quando Deus dava a sua lei no Monte Sinai, que o povo via as vozes. Quais diz, pois, o santo que hão de ser as palavras de quem guarda as suas leis? Quer dizer que quando houverem de falar, não se prezem as suas palavras de ser eloquentes e discretas, mas que antes sejam rústicas que urbanas, e que de nenhum modo pareçam cortesãs e de corte. Dificultoso preceito para Odivelas, que tão perto está de Lisboa e tem contra si a opinião e dito comum. Dizem que o polido e discreto do falar de São Bernardo o herdaram as filhas, e não os filhos. E assim como a segunda parte deste dito é praga e falsidade, assim a primeira, se fosse verdadeira, não seria louvor, senão descrédito. Diz o apóstolo São Pedro, os servos, e muito mais as servas de Deus, hão de falar como o mesmo Deus. Poucas palavras, graves, sem artifício nem afetação, e santas. Os conventos são as cortes e palácios de Deus, e uma das coisas em que se hão de distinguir dos palácios do mundo é a linguagem. Antes pareça do monte que da corte. No palácio do pontífice Caifás, pela linguagem descobriu o mesmo São Pedro e deu a conhecer quem era. 3 anos havia que ele andava na escola de Cristo e ainda falava em Jerusalém tão rústica ou rusticamente como nas praias de Galiléia. Da pouca urbanidade com que o mesmo Cristo disfarçado falou a Madalena, quando lhe disse, entendeu ela que era hortelão. E da muita cortesia com que a Madalena lhe respondeu, pudera coligir o hortelão que era senhora e da corte. Ainda que não fora provérbio de Salomão, que Deus gosta de conversar, não com os discretos, senão com os simples. Além das outras filhas do espírito de São Bernardo, que já referimos, podem servir de exemplo as demais, as Sanchas, as Teresas e as Mafaldas, todas portuguesas e todas de sangue real. Finalmente, vindo às obras, diz assim o santo legislador: todos os dias, diante deste espelho, faça a religiosa capítulo de si mesma, e chamando a juízo todas as suas potências e sentidos, peça conta à sua consciência de que no mesmo dia tiver delinquido, examine e pergunte à memória o de que se lembrou, ao entendimento que cuidou, à vontade, o que amou ou aborreceu, aos olhos, o que viram, aos ouvidos, o que ouviram. Repetindo. Finalmente, vindo às obras, diz assim o santo legislador: todos os dias, diante deste espelho, faça a religiosa capítulo de si mesma, e chamando a juízo todas as suas potências e sentidos, peça conta à sua consciência do que no mesmo dia tiver delinquido. Examine e pergunte à memória o de que se lembrou, ao entendimento que cuidou, à vontade o que amou ou aborreceu, aos olhos o que viram, aos ouvidos o que ouviram, e às outras portas da alma o que por elas entrou ou saiu. E se parecer demasiado e não necessário, este rigoroso capítulo de cada dia, dentro das paredes da religião, onde todas as ações são tão ordenadas e santas,
lembremo-nos das obras da criação do mundo, as quais Deus ia fazendo cada dia, e cada dia, no mesmo dia, as examinava. Assim o nota o texto sagrado. E com a mesma expressão nos dias e obras seguintes. Pois, se todas aquelas obras eram obras feitas pela divina sabedoria, em que não podia haver erro, e pela divina bondade, em que não podia haver mal, e pela divina onipotência, em que não podia haver defeito, por que as examina Deus tão exata e miudamente? Esta mesma dúvida propôs Oleastro a Deus sobre a criação da primeira obra, que foi a luz. E responde, falando com o mesmo Criador: não examinastes, Senhor, as vossas obras, porque elas tivessem necessidade deste exame, mas porque nós a tínhamos deste exemplo, para que eu examine as minhas trevas, pois vós examinastes a vossa luz. Quantas luzes há, não só no mundo secular, senão também no religioso, muito estimadas por tais, que se bem se examinassem, se havia de achar que são trevas. Os exercícios da religião todos são obras de luz, e luz aprovada pelo Espírito Santo. Mas se não forem feitas puramente por agradar só a Deus, e entre Deus e elas repetindo. Os exercícios da religião, repetindo. Os exercícios da religião todos são obras de luz, e luz aprovada pelo Espírito Santo. Mas se não forem feitas puramente por agradar só a Deus, e entre Deus e elas se atravessar qualquer respeito da terra, ou de amor, ou de ódio, ou de emulação, ou de inveja, ou de ambição, ou de fingimento, ou de qualquer outro afeto contrário à caridade e verdade, é certo que ficarão tão eclipsadas e escurecidas essas obras de luz, que não mereçam a Deus pôr os olhos nela. Que não mereçam a Deus pôr os olhos nelas. Por isso São Bernardo fez tanto caso deste que chamou o capítulo de cada dia, que torna a dizer que o dia de ontem se há de comparar com o de hoje, e o de hoje com o de amanhã, para que veja um monge se vai adiante ou torna atrás no espírito. Neste caso, será bom remédio perguntar-se cada um a si, como fazia o mesmo santo. Bernardo, a que vieste? E quando isto não baste, acrescentar outra mais apertada pergunta e dizer: eu vim à religião para me salvar, e se eu agora não fizer o a que vim, eu vim à religião para me salvar. E se eu agora não fizer o a que vim, depois aonde irei? Parte 10. Parte 10. As duas imagens com que ficarão melhor ornadas as paredes das celas das religiosas. Repetindo. Parte 10. As duas imagens com que ficarão melhor ornadas as paredes das celas das religiosas. Os dois fins do presente discurso. Exortação de Santo Agostinho às Virgens consagradas a Deus. O espelho da Rainha das Virgens e o temeroso espelho de Cristo crucificado. À vista deste espelho, no qual se retratou um tão santo e amoroso Pai, para que os imitem seus filhos e filhas, tenho para mim que, ao menos estas, posto que dantes as mais empenhadas, não só terão perdido o amor, senão também renunciado às saudades de todos os outros espelhos.
Mas quando forem arrancadas, repetindo, mas quando forem arrancados das paredes, para que elas não fiquem nuas, senão muito melhor ornadas, dissera eu que ao seu lugar se passassem duas imagens, que disponho a ver em todas as celas. Uma, do mesmo Senhor que hoje lançou fora o demônio mudo, e outra da Virgem Santíssima, que por ocasião deste milagre mereceu as aclamações de mãe de tal filho. Este pensamento me ocorreu, sem outra reflexão sobre o presente assunto, mais que de acabar com o mesmo Evangelho. Repetindo. Este pensamento me ocorreu, sem outra reflexão sobre o presente assunto, mais que de acabar com o mesmo evangélico. Repetindo. Este pensamento me ocorreu, sem outra reflexão sobre o presente assunto, mais que de acabar com o mesmo evangelho, que nos deu o fundamento dele. Agora, porém, estou vendo que nestas duas imagens, as mais santas e soberanas de todas, se fará uma segunda e mais preciosa troca, substituindo por um espelho da terra os dois espelhos em que se estão continuamente vendo e revendo os bem-aventurados do céu. Dois foram os fins do nosso discurso, ou um só fim dividido em duas partes. A primeira, exortar as virgens esposas de Cristo a que se... Repetindo. Dois foram os fins do nosso discurso, ou um só fim dividido... Desculpa, João, estou acabando. Já está no final. Mais uma página a gente termina. Dois foram os fins do nosso discurso, ou um só fim dividido em duas partes. A primeira, exortar as virgens esposas de Cristo a que só queiram parecer bem aos olhos do seu divino esposo. A segunda, o desapego ou renúncia daquele natural apetite a que os olhos ou cegueira humana chamam formosura. Quanto à primeira parte, que melhor e que mais natural ou sobrenatural espelho para todas as virgens consagradas a Deus, que é a rainha das virgens? Assim diz, falando com todas, o grande doutor da igreja, Santo Ambrósio. Porque me dizem que nesta comunidade há só 4 que entendem a língua latina, e para as demais romancearei as obras... Repetindo. Porque me dizem que nesta comunidade há... Repetindo. Porque me dizem que nesta comunidade há só 4 que entendem a língua latina. Para as demais, romancearei as palavras do santo, que dizem assim. Repetindo. Repetindo e prosseguindo. Tende sempre, ó virgens, diante dos olhos a imagem da Virgem Maria, a qual, como em espelho, resplandece o verdadeiro retrato da castidade e de toda a virtude. Este é o exemplar a que deveis compor todas as vossas ações, porque nele, como mestra da perfeição, vos mostrará e ensinará a mesma Virgem das Virgens o que deveis emendar, o que deveis fugir e o que deveis imitar. Quanto à segunda parte... Só um momento. Quanto à segunda parte, de renunciar e aborrecer o falso e cego desejo e estimação da formosura, ainda é mais evidente e quase temeroso espelho a imagem de um Cristo pregado na cruz. Com os olhos em um Cristo crucificado, dizia o devotíssimo Drogo Ostiense: desce vosso corpo, Senhor, fizestes um espelho à minha alma. Oh, que temeroso outra vez, e que formidável espelho!
O mais formoso de todos os filhos dos homens foi Cristo. E aquele mesmo rosto, que no Tabor excedia o resplendor e formosura do sol, no Calvário e na cruz estavam tão escurecido e desfigurado que nenhuma semelhança tinha do que pouco antes fora. Os que dantes o viam com admiração e sumo agrado, agora com horror o não conheciam, nem podiam ver, e duvidavam se era o mesmo ou outro. E à vista de tão lastimoso retrato, quem haverá, e mais com obrigações de esposa, que tenha rosto para aparecer diante dele em outra melhor figura, e ainda lhe fiquem olhos para se ver e compor a outro espelho? Só São Bernardo soube entender e dizer como nos havíamos de conformar com esta vista, para não ser feíssima a nossa ingratidão e má correspondência. No céu, diz São João que havemos de ser semelhantes a Deus, porque No céu, diz São João que havemos de ser semelhantes a Deus, porque o havemos de ver como Ele é. Pois, assim como no céu, exclama Bernardo, nós havemos de transformar em Deus, fazendo-nos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é, assim na terra, vendo ao mesmo Deus tão desfigurado na cruz e tão demudado de sua natural formosura, nos devemos também transformar e fazer semelhantes a Ele, pois veremos no seu rosto qual Ele se quis fazer por amor de nós. Parte 11. É isso? Parte 11. Está terminando, João. Essa é a última parte. Parte 11. A fragilidade do espelho e a fragilidade da formosura. A formosura de Helena, por cujo roubo foi destruída Troia. Exortação final às religiosas. Daqui se não pode passar, e era justo nesta cláusula acabar de emudecer. Retomando. Daqui se não pode passar, e era justo nesta cláusula acabar de emudecer. Mas porque o Evangelho diz que, lançado fora o demônio, falou o mudo, o mesmo espelho que até agora mudo lisonjeava, dirá falando, pois já pode, e descobrirá a verdade dos enganos que à vista dos mesmos olhos ou dissimulava ou fingia. Eu, diz o espelho, como formado de vidro, sou frágil, mas muito mais frágil é, ó filhas de Eva, a que vós chamais formosura. Ouvi ao mesmo compositor da arte que ensinou como se havia de amar esta Ouvi ao mesmo compositor da arte que ensinou como se havia de amar esta enganadora. A formosura, diz ele, é um bem frágil. E quanto mais se vai chegando aos anos, tanto vai diminuindo e desfazendo em si e fazendo-se menor. Seja exemplo desta lastimosa fragilidade Helena, aquela famosa e formosa grega, filha de Tíndaro, rei da Lacônia, repetindo, recomeçando. A formosura, diz ele, é um bem frágil, e quanto mais se vai chegando aos anos, tanto vai diminuindo e desfazendo em si e fazendo-se menor. Seja exemplo desta lastimosa fragilidade Helena, aquela famosa e formosa grega, filha de Tíndaro, rei de Lacônia. Seja exemplo desta lastimosa fragilidade Helena, aquela famosa e formosa grega, filha de Tíndaro, rei de Lacônia, por cujo roubo foi destruída Troia. Durou a guerra 10 anos, e ao passo que ia durando e crescendo a guerra,
se ia juntamente com os anos diminuindo a causa dela. Era a causa a formosura de Helena, flor enfim da terra, e cada ano cortada com o arado do tempo. Estava já tão murcha, e a mesma Helena tão outra, que vendo-se ao espelho pelos olhos, que já não tinham a antiga viveza, lhe corriam as lágrimas, e não achando a causa por que 2 vezes fora roubada, ao mesmo espelho e a si perguntava por ela. Que coisa é a formosura, senão uma caveira bem vestida, a que a menor enfermidade tira a cor, e antes de a morte a despir de todo, os anos lhe vão mortificando a graça daquela exterior e aparente superfície, de tal sorte que, se os olhos pudessem penetrar o interior dela, o não poderiam ver sem horror? Louvando Salomão a formosura da alma santa em corpo, diz que o vermelho das suas faces era como uma romã partida. E deixando de notar que o que naquelas faces era vermelho, em outras é vermelhão, acrescenta o mais sábio dos homens, sabiamente, que aquele garbo se entendia sem o que as mesmas faces encobrem por dentro. Aqui pudera o espelho fazer um bem grande e pouco vistoso reparo que São Bernardo pondera com todos os debruns da sua fealdade. Mas, como estes interiores estão fora da esfera e jurisdição do espelho, não é o seu intento, nem o meu, desacreditar a formosura, nem a estimação ou desejo dela. Antes, para acabar sem agravo ainda dos olhos mais apaixonados, e sem variar nem dizer nada do que fica dito, digo por fim e exorto a todas as fiéis esposas de Cristo que, para agradar a seu divino esposo, amem, desejem e procurem com todo o afeto conservar e aumentar a formosura, mas não a frágil, senão a constante. Não a que descompõe a enfermidade, senão a de que se compõe a saúde. Não a que diminui os anos, senão a que dura mais que os séculos. Não a que o despojo do tempo, senão a que há de triunfar na eternidade. E há ou pode haver espelhos a que se veja e componha esta formosura? Sim, também. Mas não aquele que os pontífices procuram tirar das celas, senão o que eles canonizam e nos faz bem-aventurados nos céus. É um espelho de tão diferente artifício que, olhando para ele, não nos veremos semelhantes a nós, mas ele só com a sua vista nos fará semelhantes a si. Isto é o que já nos referiu com autoridade de fé o gloriosíssimo pai desta sagrada comunidade, São Bernardo. Seremos semelhantes a Deus, porque veremos a Deus como Ele é. Fiquem agora considerando os olhos mais cegos, se deve deixar um espelho, que é o demônio, por um espelho que é Deus.